Boa tarde, eu sou a aluna Letícia Falcão e o meu grupo vai apresentar o artigo sobre o tema Cuidado de enfermagem por telesaúde e qual a influência da distância na comunicação. Antes de qualquer análise metodológica, a gente tem que falar do que se trata o artigo. Ele fala sobre a comunicação e o atendimento através das TICs, que são tecnologias de informação e comunicação, e as variações delas ao longo dos anos para se adaptar melhor ao teleatendimento. Os profissionais que usam essa tecnologia, eles têm que estar muito afiados no método, sabe? Eles têm que estar se atualizando, se inovando e entender realmente como aquilo funciona, porque é um método barato, ele é amplamente difundido, mas se você não tiver um treinamento para poder entender as nuances do discurso que você tem com o seu cliente, fica meio superficial o atendimento e isso a gente não quer. Esse tipo de inovação tecnológica é um método essencial em situações onde estamos vivendo, porque ele é barato, ele evita a transmissão de doenças infecto-contagiosas, né? E também permite um cuidado individualizado e personalizado para o cliente, mas para isso, volto a repetir, o profissional de saúde ele tem que estar treinado nessa tecnologia, tem que haver estudos sobre, tem que ter validação sobre, então é bem importante deixar isso claro. Oi, meu nome é Rebeca e eu vou explicar um pouco sobre o que é exatamente a pesquisa descritiva e o tipo de abordagem que foi utilizada no estudo. Mas então, o que é exatamente pesquisa descritiva? Bem, segundo Trivinos, em 1987, a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Para o autor, os estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Esses fogem da possibilidade de verificação através da observação. Para essa pesquisa, o autor utilizou-se da abordagem qualitativa. Esse tipo de abordagem não envolve métodos de análise, estatística, e sim de características de monitoramento através da coleta de dados. Boa tarde, meu nome é Isabelle Ribeiro e eu vou falar sobre metodologias. O artigo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de entrevistas, e tais entrevistas foram realizadas via presencial e por aplicativos de conversa como o Adobe Connect, Skype ou FaceTime, sendo registrado apenas a voz, para fim de registro. Os sujeitos entrevistados foram profissionais da área da saúde que tiveram seus contatos compartilhados por um hospital no estado de São Paulo e através do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, que oferecia o serviço de teleatendimento. Para análise de dados, foi usada a proposta de análise de discurso para dar significado e compreensão às falas coletadas. A análise temática foi dividida em 3 etapas. Pré-análise, que constituiu na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada das hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa, exploração do material, que consiste na operação de codificação, e, por fim, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, que consiste na submissão dos resultados brutos a operações estatísticas que permitem colocar em relevo as informações obtidas. Para o estudo foram elencados 80 profissionais, dos quais apenas 24 manifestaram possibilidade e interesse em participar do estudo. No entanto, os dados foram saturados, já no 20º participante, de forma que foram entrevistados 13 médicos e 7 enfermeiros. Para o estudo, os enfermeiros eram participantes do sexo feminino, com idade média de 33,4 anos, haviam concluído a graduação em média há 10 anos, atuando em telemedicina há cerca de 22,4 meses. Para análise de dados emergiram 4 categorias, entendendo a importância da comunicação, o relacionamento interpessoal interferindo na comunicação, comunicando-se por meio da tecnologia e aprendendo o processo de comunicação. Foram usados ainda citações diretas com falas dos entrevistados para cada categoria analisada, trazendo clareza ao estudo quanto aos resultados encontrados. Boa tarde, meu nome é Juliana Lourenço e eu vou falar sobre o objetivo do estudo do artigo e as limitações desse estudo. Houve limitação no estudo?
A principal limitação se deu por dificuldade no uso dos dispositivos de coleta de dados à distância por parte dos sujeitos da pesquisa, em contrassenso com o próprio objeto de estudo, que parte do princípio de que a tecnologia tem sido amplamente utilizada por esses profissionais da saúde. Os profissionais apresentaram dificuldades em realizar a entrevista por dispositivos em recurso audiovisual. Esse fato pode ter interferido na interpretação dos dados pela ausência da interação visual. O objetivo do estudo foi atingido? Sim, foi possível avaliar que a percepção do enfermeiro que atua em telesaúde no Brasil é de que a tecnologia tem facilidade essa prática profissional, ressaltando a necessidade de capacitação desses profissionais quanto ao processo de comunicação interpessoal, para melhorar a percepção de sinais não verbais na assistência à distância. Olá pessoal, boa tarde. Eu vim falar um pouquinho sobre a parte da metodologia. Alguns pontos que a gente acha que seria interessante fazer algumas mudanças do artigo que a gente escolheu. Seria interessante fazer essa comparação porque os enfermeiros são os profissionais da classe da saúde, profissionais de saúde, que mais estão voltados para a escuta ativa. Então, eu acho que as respostas que os médicos e os enfermeiros dariam nessas entrevistas seriam diferentes. Dessa forma, nós conseguiríamos ter a percepção melhor sobre o que os médicos e os enfermeiros pensam sobre o teleatendimento. Será que a opinião deles seria igual? Outro ponto que também foi citado foi a questão de alguns problemas, em relação às consultas e às entrevistas que eram feitas por aplicativos que usavam a internet. Dessa forma, a gente pensou que a gente poderia fazer uma padronização de como seriam feitas essas entrevistas, de modo a evitar essas interferências que a internet poderia causar, nas entrevistas. Daí a gente pensou sobre ligações telefônicas ou entrevistas feitas presencialmente. E eu queria ressaltar também que as entrevistas feitas presencialmente, elas poderiam ajudar ao entrevistador a avaliar a linguagem não verbal do entrevistado também, que essa linguagem ela fala bastante sobre aquilo que o entrevistado quer falar, na verdade, Outro ponto que deixou o grupo bem inquietado foi a pergunta que não foi feita, em relação ao treinamento para o teleatendimento. A gente queria saber, e a gente incluiria nessa pesquisa, a pergunta sobre se esses profissionais que fazem o teleatendimento tiveram algum tipo de treinamento na instituição que eles estão vinculadas, porque daí seria como se fosse um checklist, O que esse profissional precisaria fazer dentro dessa consulta de teleatendimento para que a consulta dele fosse padrão ouro, vamos dizer assim. Esse treinamento e esse checklist feito faria com que esse profissional também não esquecesse de fazer determinadas perguntas para o paciente e conseguiria sanar mais dúvidas desse paciente nesse teleatendimento. Me chamo Ana Beatriz Maciel e eu vou falar um pouco sobre as considerações Diante finais do disso, nosso podemos trabalho. perceber que o artigo cumpriu o objetivo inicial do estudo, chegando a uma conclusão que para os profissionais da saúde é muito mais difícil se comunicar pela telemedicina. E para poder superar todas essas dificuldades, concordo que a comunicação é uma competência que precisa ser ensinada aos profissionais que atuam na telesaúde. Porém, a gente pode observar que outro tipo de abordagem poderia ter sido utilizada nesse estudo, bem como uma metodologia diferente para conseguir resultados mais claros sobre essa temática.